Eu me chamo Cláudio César de Almeida, sou casado, 4 filhos, entrei na Força Pública em 28 de agosto de 59. E quando é que você se aposentou? Em 1989, agosto de 89. Flávio Sete de Almeida, filho, casado, 3 filhas. Entrei em 31 de março de 64, né, e aposentei em 89. Márcio Roque Sete de Almeida. Entrei na fileira militar em junho de 1988, chegando a 24 anos de serviço. Casado, pai de 3 filhos. Na minha época, a prontidão era na escala de 24 por 48. Era Por 24. 24 por 24. Era dividida a prontidão de incêndio e a prontidão de salvamento. Naquele tempo, companhia auxiliar. Na prontidão de incêndio corria 3 viaturas, que era incêndio em socorro de grande vulto. E o primeiro socorro corria para atendimento em chaminé, na época, incêndio em carro, viatura. Eu também entrei no regime na época 24 por 24, e o salvamento não tinha assim uma linha de procedimento. Era mais ou menos empírica as ocorrências. Era por tentativa, para ver se dava certo ou não, porque não tinha um manual específico de salvamento. Então, eu sou fui cabo, sargento especialista em busca e salvamento, e a cada ocorrência a gente tinha que perguntar como é que o comandante da guarnição tinha resolvido determinadas situações para que a gente pudesse ir acumulando experiência. Então, e equipamento de bombeiro, como aparelho de poço, essas coisas, foi inventado e confeccionado por nós mesmos, sob o comando do então capitão Caldas. Era assim, meio empiricamente a coisa. Para a gente tirar um aparelho de poço de cima da viatura, às vezes os próprios paisanos tinham que ajudar, porque era coisa rudimentar. Como pude notar, um grande avanço aí no Corpo de Bombeiro do nosso estado. Antigamente se dividia em GI e GBS, como quando eu entrei na carreira, como eu disse para o senhor, eu pertenci ao primeiro grupamento de busca e salvamento, hoje atual primeiro GB. Então hoje se divide as guarnições de incêndio, resgate e salvamento. Então especificamente cada viatura atende à ocorrência de acordo com como é passado para a nossa central. E hoje também nós temos o nosso manual de fundamento, o nosso POP, completamente diferente, como foi dito, que as ocorrências resolviam sem ter um POP adequado. Fazendo um adendo aqui, quando eu cheguei no bombeiro, trabalhei com meu irmão. E depois fui instrutor também, do meu sobrinho. Já tive essa coluna. A motivação foi o esporte, que eu e meu irmão já praticávamos no interior, atletismo há mais de 7 anos. E o próprio técnico nosso era o meu próprio pai. Então já vinha de uma época de esporte, e quando eu vim aqui para a Força Pública, na época, a oportunidade se abriram totalmente. Além de fazer o esporte, ainda tinha o vencimento. Eu entrei um pouco depois, mas eu gostaria de relatar um fato aqui, que é a primeira vez que eu vou falar sobre isso. O senhor vai ter o privilégio de ser o primeiro. Nós somos numa cidade do interior, São Roque, uma cidade próxima daqui. E eu não me lembro o ano, nem a época. Eu creio que seria um verão, e que tem aquelas chuvas, aquelas pancadas de verão, né? E tinha um riozinho lá que a gente ia nadar. Começou por ali as primeiras braçadas, aquela coisa. E esse riozinho era muito raso. Mas como uma bela de uma tarde caiu uma tempestade, e depois esteou a chuva e nós fomos para esse rio. Era um rio de água mansa, serena, um riozinho. Mas naquele dia o rio estava bufando.
estava com marola e tudo. Então a gente ia nadar lá. A idade nossa era por volta de 12, 13 anos de idade, porque aos 14 anos a gente já não brincava na rua, já estávamos na fábrica trabalhando. Então eu tinha 12 anos, mais ou menos, e ele tinha 13. E os menorzinhos nadavam tudo pelado ali. E os vizinhos não gostavam muito por causa disso, eles nadavam pelado, e tal. E nesse dia o rio estava cheio e ele estava se divertindo. Né? E veio uma garotinha pequena, podia ter uns 7, 8 anos. E ela viu nós nadando e ela se jogou no rio. Eu estava e começou a se afogar, começou a se bater. E eu queria alcançá-la nadando, mas impossível. A correnteza estava levando. Ele saiu por fora, teve a iniciativa, ele saiu por fora, mergulhou e tirou a garotinha. Tinha 13 Quando nós anos. somos criança, a gente faz aquela imagem de super-herói. Então toda criança tem um super-herói, né? Super-homem, Homem-Aranha. Então, no meu caso, eu tenho 2 super-heróis, que é o meu pai e o meu tio. Então, com esse heroísmo todo, eu decidi entrar na carreira. Então não foi um incentivo não, tentar se espelhar. Minhas férias eram no quartel. As mudanças, obviamente, é melhoria. Nosso repertório, obviamente, ficou melhor. Não tinha piscina, não tinha piscina. Hoje a piscina é coberta, seria um ginásio. Temos um equipamento. Na época não tinha piscina quando você era garoto? Não. Aonde era a piscina era uma quadra de futebol de salão. E hoje tem uma piscina coberta, aquecida. Temos uma sala de musculação com um ótimo aparelho, sauna. Tudo isso não tinha antigamente? Não chego a recordar, mas acredito que não tinha, né? Sauna. Não, e a piscina, nós começamos a fazer a piscina com picareta, com pá, porque não havia verba. Então, por várias vezes. Legal. Por várias vezes começamos, mas que não foi avante, porque é impossível. Né? Mas houve a iniciativa de fazermos lá uma piscina. Só tinha quadra, não tinha mais nada. O alojamento eram 2 prontidões só. Tinha mais ou menos 150 homens cada prontidão. Bem lembrado. Não é? 24 por 24. Não era só o primeiro GBS, não havia segundo nem terceiro. Então eram 2 prontidões. Era um alojamento que não comportava todo o efetivo. Então a gente tinha que chegar cedo e pegar uma cama, porque senão ia ficar sem cama. E era um alojamento grande, né? Um alojamento grande. Coisa que foram fazendo por guarnição, é interessante comentar isso. Isso, cabo e soldado, num barracão, sargento separado e oficiais em outra acomodação. Foi iniciativa do então capitão Caldas, né? De fazer dividir por guarnições, porque aí quando tocava o alarme, era somente aquela guarnição que saía e não incomodava as outras, enfim. Né? Porque antes era meio que... Você lembra mais ou menos que ano foi que o Caldas fez esses alojamentos por guarnição? Mais ou menos. Entre 70 e 80, por aí, não sei precisar exatamente. E depois também teve o rancho. O rancho era tão velho que ele tinha umas estacas de madeira segurando o fogo. E teve uma enchente que dentro do quartel nós estávamos com água na cintura. E veio a reportagem, convidamos os repórteres para ir tomar uma refeição conosco. E a refeição era água com cebola. Então, eles viram a situação do nosso rancho, fizeram uma reportagem, daí já quando, então, o Major Bono conseguiu então fazer uma coisa mais decente, um prédio já com todas as infraestruturas adequadas. Né? Mas no começo foi assim. Marília era aniversário da cidade e inauguração de um posto de bombeiro. E nós fomos fazer uma demonstração em altura. E em determinado momento, nós sempre fazíamos a apresentação
com uniforme de educação física, de tênis, abrigo, camiseta. E naquele dia nós fomos fazer equipado, com cinto, peneira. E tinha um número que nós fazíamos em 3. Então, o tenente Lísias ficava de ponta cabeça, eu entrava com um gancho de perna na cintura dele e o meu irmão vinha na minha mão. E tem um número que a gente chamava de troco. É um número que ele está na minha mão, ele larga da mão e vem para o pé. Então é um troco, da mão ele passa para o pé. E dá um solavanco. E nessa abriu a minha perna, por causa da botina que estava engraxadinha e tal. Então quando abriu, eu comecei a descer, a ceder. E ele estava na minha mão, terminando de fazer. Eram vários números que fazia, tio. Prancha, giro do macaco, outros números. E quando eu comecei a ceder, o coronel Lísias, né, mordeu o fundilho da minha calça, para ajudar ainda para manter. E eu fiquei em pane. Eu estava de ponta cabeça e eu via aquele asfalto preto lá embaixo e eu não tinha como sair dessa situação. E aí eu ia cedendo e o tenente Lísias então segurou o fundilho da minha calça. E ia cedendo e eu fiquei com as nádegas de fora, no meio de toda aquele pessoal lá. E o capitão, que ia comandar a companhia, a guarnição que estava ali, todo mundo começou a chorar. Havia uma escola de samba, uma festa, e a partir daí foi um silêncio mortal. Ficou tudo em silêncio. E o capitão só narrando que era uma equipe que tinha participado dos incêndios, do Andral, do Joelma, e como é que a gente ia sair dessa situação. Aí o meu irmão, eu estava de cabeça para baixo, ele me segurando. Então ele passou uma perna assim e subiu e falou para mim, calma que nós vamos sair dessa. Porque eu já não tinha mais condições, não podia fazer mais nada. E a minha calça saindo. E aí ele saiu, veio para a corda, aí me puxou e nós saímos. E o capitão lá disse, agora vocês terminaram de ver como é que se sai de uma situação de emergência. Então foi assim. No ano de 1997, foi uma pesquisa de cadáver do presidente do sindicato da CUT, que seria, na época, parente do antigo presidente Lula. Então nós fomos fazer uma pesquisa, apoiar o 15º GB, Bragança Paulista, e por volta das 4 horas foi a hora que eu iniciei o mergulho. Então a estabilidade estava tudo normal, o ambiente normal, a água, temperatura normal, e eu tive um mal súbito a 30 metros de profundidade. E foi aonde a minha história tem um começo e tem um fim. Então esse intervalo de meio na minha história não existe. Então foi feito esse mergulho aí. Hoje, Tenente Caetano, que encontra-se na reserva com os 30 anos cumpridos, foi onde ele entrou para fazer o meu resgate. Então quando ele entrou na água, que ele estava chegando até o fundo, eu estava fazendo uma subida balão. E foi onde eu entrei em parada respiratória, fui socorrido pelo Águia até a Câmara Hiperbárica do Brasil, no Ibirapuera. Em seguida eu dei entrada no Hospital Militar, ficando em observação por 3 dias. E pela graça de Deus, eu não tive sequela alguma devido a esse mergulho. Então a minha segunda chance de vida, eu agradeço a Deus. Está me dando essa oportunidade. Você foi homenageado com uma medalha, né? Fui homenageado com uma medalha Cruz de Sangue pelo comandante-geral da PM, e eu recebi pela mão do antigo governador Mário Covas.
E essa medalha é dada para quem? Em que tipo de circunstância? Ela classifica-se em 3 graus. Ouro para os familiares policiais que tombam no cumprimento do dever. Prata, policial sequelado. E no meu caso, bronze, que eu estou nativa A novamente. respeito do bate-estaca, que foi uma operação muito complicada. O operador ele entrou dentro da tubulação porque tinha escapado o cabo de aço que fazia funcionar o martelete. E quando ele desceu, não tinha mais ar para ele desmaiou. Nós deslocamos com a guarnição do Cambuci para Santo Amaro e quando nós chegamos lá, nós vimos que praticamente era impossível atingir aonde ele estava, porque a tubulação era muito estreita. Da guarnição, o único que poderia entrar seria eu. E eu entrei amarrado como se fosse uma vítima. Foram me soltando dentro desse tubo até eu atingir a vítima que estava lá desmaiada. Mas não tinha condição de eu ter contato com ela, porque tinha um cabo de aço do martelete, tinha a corda que me sustentava para descer e uma outra corda que estava amarrada num tubo de ar comprimido para que ele recebesse o ar e eu ia chegar aonde ele estava. Não foi possível ter contato com ele, porque quando eu tentava olhar por ele, eu batia a testa no cabo de aço, não tinha como. Eu pedi para me resgatarem novamente. Então, a operação foi feita ao inverso. Eu desci amarrado pelo pé até onde ele estava e coloquei a munhequeira, que retira a cavalo de poço, coloquei a munhequeira na mão dele para fazer o resgate. E nessa subida e descida, eu raspei todas as minhas costas, a espinha, e estava com uma vítima também. Quando chegou lá em cima, na saída da boca do tubo, que ele viu todo aquele aparato aguardando a chegada dele para fazer o socorro, ele desmaiou. Então deu outro problema para tirar ele dessa tubulação, que ela estava mais ou menos uns 15 a 20 metros de altura, para descer e colocar ele numa ambulância. Então isso aí marcou bastante, porque só eu da guarnição, todos que estavam lá, que tinha condição de entrar. Os outros eram tudo bem mais avantajados, não tinha como. Essa foi marcante. A explosão que teve na Vila Mariana, por volta de 1990, que havia 5 pessoas soterradas. Então, quando nós estávamos fazendo o serviço de localização das vítimas, nós tornamos vítima também, que no momento desabou todos os escombros e ficamos aproximadamente uns 4 bombeiros debaixo desses escombros, onde nós fomos amparados por colegas de trabalho. Os 4 se salvaram. Os 4 se salvaram. Era uma festividade da colônia portuguesa. Era um programa do canal 4, ou canal 7, não me recordo agora. Mas chamava-se Caravela das Saudades. Era direcionada à colônia portuguesa. E havia um espetáculo em Ibirapuera. E fomos convidados a participar desse espetáculo. E a nossa missão era descer em 2 cabos que estavam ancorados lá na cúpula do ginásio, a uma altura de 77 metros. E eu e o sargento de mundo devíamos descer com 2 bandeiras, uma bandeira nacional, a bandeira do Brasil, uma outra bandeira portuguesa. E estava programado para que nós parássemos acima dos refletores e que quando um cantor muito conhecido, Roberto Leal, ia fazer a apoteose cantando o famoso vira, 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 vira. E quando ele terminasse, então a gente ia acabar de descer com as bandeiras e soltando um papel prateado e tal. Acontece que o Roberto Leal
cantando, entusiasmado, estava demorando muito para chegar ao fim da música. E nós estávamos ali, só segurando, claro, só com a mão. E aí começou a endurecer o braço, né? Começou a congestionar tudo. E quando ele terminou de cantar de boa, graças a Deus, vamos descer. Aí o pessoal aplaudindo, ele começou novamente a cantar. Então a coisa começou a apertar, começou a ficar difícil. E aí nós fomos descendo, e então tudo aquilo que estava programado foi tudo improvisado. Ele cantando e nós descendo, chegamos embaixo, graças a Deus tudo bem, mas foi difícil para chegar embaixo. Enfim, terminada a apresentação, fomos receber o cachê. E eu estava, parecia que eu tinha tomado um banho de suor, porque estava exausto, né? Mas eu conseguia parar em pé, eu estava me apoiando no mastro da bandeira, que estava bem cansado. E aí fomos receber o cachê. Não me lembro agora o valor, mas por hipótese uns R$500. E aí quando fomos receber o cachê, eu falei eu não me lembro o nome do apresentador, mas eu falei para ele, mas isso é uma responsabilidade da sua parte. O senhor vê que nós estamos arriscando a vida descendo aqui, e estava programado para acontecer uma coisa, depois houve uma demora, e a nossa vida correu um risco. Então, por favor, o senhor não solicite mais o bombeiro. E ele não respondeu nada, abaixou a cabeça e começou a fazer o cheque. Então, era mais ou menos R$500. Quando eu vi que ele fez um cheque mais ou menos R$3.000 no valor de hoje, aí eu mudei de atitude e disse, olha, a hora que o senhor precisar do bombeiro, o senhor pode chamar, que eles estão à sua disposição. Mas realmente foi uma situação difícil. Nós corremos para um soterramento na Moca, saímos do Cambuci e fomos para a Moca. Chegamos lá, fato consumado. Estava lá o cidadão soterrado. E tinha um outro que conseguiu sair, então ele nos deu a referência, onde é que estava essa vítima. Então eu desci, era uma vala, uma tubulação da Sabesp. E isso veio tudo abaixo, soterrou o cidadão ali. Aí começamos a trabalhar, mas assim, despreocupadamente, que já tinha ocorrido já há algum tempo. E quando eu cheguei no cidadão, ele estava com o rosto tudo cheio de terra, e ele abriu os olhos. Aí começamos a trabalhar mais rapidamente. Então, aí conversando com ele, né? Calma, que o bombeiro, nós já vamos tirando daí. E eles estavam preparando as escoras de madeira. Mas como não deu tempo, toda essa escora de madeira e caiba, essa coisa toda, ficou na frente dele. Formou ali um bolsão de ar e ele estava vivo, conseguindo respirar. Ele apenas reclamava de uma dor na perna, ele estava com uma fratura exposta. E aí começamos a trabalhar mais rapidamente. Quando, novamente, o deslizamento de terra. Ele foi soterrado novamente e eu, até a altura aqui do peito, fui soterrado também. Uma situação difícil, eu nunca tinha passado por isso. Via tudo aquilo caindo, era paralelepípedo e tudo na cabeça, aquela coisa toda, até que também, por Deus, parou, e aí me tiraram. Você ficou soterrado até a altura do pescoço? Até a altura do pescoço. E a dificuldade de respirar, como é que era? Também, fiquei prensado. Quase não dava para respirar. Uma sensação difícil, né? Sendo pressionado. Mas aí, tiramos da terra, eu também depois ajudando, e fomos tirar o cidadão. Também sem pressa, porque já tinha sido soterrado pela segunda vez. Que para nossa surpresa, quando chegamos nele, ele estava vivo outra vez. Aquela mesma escória que não foi retirada também salvou a vida dele pela segunda vez. Quando chegou à altura do fêmur, a fratura exposta, e aí até aí já tinha chegado o médico, me deu uma ampola de uma seringa de morfina e falou para mim, aplica nele. Eu nunca apliquei injeção. Eu falei, não tem importância, aplica, porque a dor que ele está sentindo é maior do que uma picada de injeção. Então dá aqui. E aí foi de qualquer jeito, e ele saiu com vida, 2 vezes soterrado. Olha, nós recebemos
na informação da central, que deveria sair uma viatura de salvamento equipada com um cabo grande, bem de longo, um cabo de salvamento, e máscara autônoma antigás. E nós fomos para lá. E já estava predeterminado que quando chegasse lá procurasse um oficial que tinha montado um esquema que o helicóptero que estava no aeroporto da prefeitura, ele vinha lá em cima, soltava uma corda espia que seria amarrada nessa corda de salvamento e ia passar do prédio vizinho para o Joelma. Então, quando nós chegamos, pegamos essa corda. Era um cabo extenso. Então, em 3, nós fomos para o prédio vizinho. E a energia estava desligada. Então, nós tivemos que subir com essa corda, uns 20 e tantos andares. Chegamos lá em cima, exausto. Aí, o helicóptero veio, soltou a espia, nós amarramos a espia, ele levou para lá. Então, foi amarrado lá na estrutura de madeira do telhado. E nós aqui, a guarnição do sargento Siqueira, nós apoitamos ela aqui. Nesse momento, tinha nessa ala que eu estava, havia muito movimento em cima de pessoas. Um cheiro enorme de churrasco. Parecia ser um mega churrasco. Eram pessoas que estavam sendo queimadas ali pelo incêndio. Né? Então havia uma movimentação em cima de pessoas que corriam em cima daquela marquise e se projetavam no ar e caíam lá para baixo. E tinha um recruta do GI, do incêndio, que entrou em pânico. Entrou em parafuso ali. Ele queria se jogar também. E eu peguei, pus ele sentado, dei um chacoalhão nele, digo, calma, nós não podemos fazer nada. Porque daquela área ali tinha 11 pessoas que tinham se jogado, se projetado. E ele então ficou ali sentado e eu fui tomar posição para passar no cabo, para fazer o salvamento. Nesse momento chegou o capitão, o Major Caldas e Tenente Lígia da época. Então o Major falou, eu vou passar. Então eu disse a ele falou, está firme? Quem amarrou? Eu falei, está firme, senhor Major, pode passar. E disse a ele, vira o cinto para trás que eu vou amarrar uma espia no mosquetão do senhor, qualquer coisa, porque lá quem tinha amarrado do outro lado era o civis, paisano. Então amarrei a espia na cintura e ele passou. Depois o Tenente Lícias também, amarrei a espia e ele também passou para lá. E eu deveria passar com uma máscara autônoma. Mas o helicóptero já tinha vindo com 2 sargentos do COI, que desceram lá, então a ordem ali foi dada para que ninguém mais atravessasse, que o salvamento ia todo ser feito lá pelo helicóptero. E assim foi. Depois dali eu desci, entrei pela garagem e também ajudei a evacuação de pessoas, né? Então essa foi a minha participação ali. Em cima haviam mais de aproximadamente 80 pessoas já mortas ali em cima, e o que impressionava realmente era o cheiro de churrasco. A gente via pessoas com o pé só no osso, porque já tinha queimado tudo. Tinha um cidadão que estava sentado na marquise com uma pasta, um 007, ele estava segurando a pasta e morto por asfixia, estava falecido ali, nessa posição, sentado ali. E aquela coisa, porque as pessoas, como o Andraus tinha sido 2 anos anteriores, e o pessoal também, ou que foram salvos pelo Tenente 7, ou que saíram pelo helicóptero, então tinha ele ponto lá e conseguiram sair. E o pessoal do Joelma também acharam que ia fazer a mesma coisa, que se subissem ia ter o heliponto lá. Então, muita gente morreu lá em cima, porque não havia heliponto, né? Então, o que ficou lá em cima vivo foi retirado pelo helicóptero. No dia seguinte, nós fomos para o rescaldo, não é?
Então, realmente, havia um elevador onde tinha aproximadamente de 6 a 8 mulheres jovens, todas abraçadas umas a Dentro do outras, e faleceram por asfixia. O elevador, por causa do elevador que estava sem energia, que é Só um elevador tinha. só no elevador. E aí, a gente observava também cinzas, um monte de cinzas que a gente deduzia que ali era um corpo, porque tinha relógio, anel, corrente, alguma coisa assim. Mas era um bloco de cinza. Né? O rescaldo também foi doído para nós. Né? Foi dolorido de ver aquela situação. E no caso do soterramento lá em Caraguatatuba, o bombeiro deslocou para lá. Trabalharam quase 15 dias lá no meio do barro e da lama. E quando eles estavam de regresso, que terminou todos aqueles escombros, no regresso, a viatura deu uma parada na praia, o pessoal se banhar, para matar aquela confusão toda. E um colega nosso faleceu, morreu afogado, independente de tudo aquilo que foi feito lá. É o acaso do destino. De uma ocorrência, de um incêndio, aqui no centro da cidade. Era uma fábrica de botões, fabricava botões. E havia uma fumaça preta, talvez de resina, alguma coisa assim, e que a visibilidade era nula, não dava para se enxergar nada. E quando nós chegamos, o pessoal ainda estava saindo. E esse pessoal que saía dizia, olha, tem mais gente lá dentro, tem mais gente. Então, eu entrei com uma máscara de gás e fui. Encontrei com 3 pessoas, 3 homens, 2 mulheres e um homem. E eles queriam descer, então eu digo, não, para descer não dá, vamos subir. Vocês que conhecem aqui o ambiente, tem alguma janela que dá para a rua? Aí ele falou, tem no andar de cima. Então nós subimos para o andar de cima e realmente tinha uma sacada. E nós havíamos chegado antes que o área corria com uma viatura de área, aí veio a escada Magírios. Então essa escada Magírios foi para o 3º andar e dali eu fiz o salvamento, né, dessas 3 pessoas. Isso me valeu uma placa de comemoração, de homenagem, um elogio individual. Então foi feito um salvamento por ali, tranquilo, seguro, mas com eficiência. Teve uma repercussão muito grande, a televisão esteve presente. Em que ano foi isso? Mais ou menos? 80, eu tenho ali, são 85. O pessoal que estava de serviço, todos os quartéis que o pessoal estava de serviço, eles saíram mediante alarme, como se fosse uma corrida normal. E o destino era a central. Quando chegou todo o pessoal que estava de serviço aqui na central, aí é que nós ficamos sabendo que o bombeiro, a partir daquele dia, estaria em greve. E quem liderou essa greve foi na época, o tenente da UBIAN, porque era só o oficial subalterno que aderiu à greve, os oficiais superiores não. Então ele, como liderou a greve, ele assumiu o comando do Corpo de Bombeiros. E o pessoal que estava aqui, eles receberam a ordem que se quisessem chorar, que fossem chorar no Palácio do Governo. Então deslocaram todas as viaturas para lá e foram fazer pressão. Na época, o chefe da Casa Militar lá era o general Costa e Silva. Tem fotos dele lá empunhando metralhadora na mão. Lá recebemos a ordem que era para deslocar aqui para o quartel novamente, mas para largar as viaturas lá. E nós viemos marchando pela São João todinho, mas era assim, não era para vir em formatura, era à vontade. Todo mundo à vontade. Quando nós chegamos aqui, na Praça da Sé, já tinha o grupo do Exército, a Anhanguera, formado, um funil,
que o pessoal entrasse e já não saía mais. Nós ficamos 15 dias presos sem contato com nada. A única coisa que era boa para nós era a alimentação, que o rancho era nosso. E o pessoal do exército tomaram os alojamentos e nós não podíamos subir. Dormia todo mundo no chão. A ordem que o pessoal do exército receberam, que era tudo garotada que estava servindo, 17, 18 anos, era para não ter contato físico com nós, porque o pessoal era tudo gente de física mesmo, e a causa era justa. Então não era para não dar contato. E nesse intermédio, formaram uma guarnição lá na Vila Prudente, que era o pessoal da administração. Um sargento, eu lembro, que era o Cleodon, e deu um incêndio. A viatura deslocou e aquela confusão toda, sabendo o que estava acontecendo com o pessoal, sei que a viatura acabou batendo num poste, e justamente esse poste tinha um transformador, e caiu em cima da viatura, que ela levava uma bomba Magiro em cima, e aí essa bomba explodiu. Os 2 sargentos morreram. E aí a pessoa aqui na central não sabia do ocorrido. Quando ficaram sabendo, aí pegaram esses periquitos, escalaram todo mundo para atravessar a Praça da Sé e ir lá para tirar o mata-bicho. Porque a turma estava 15 dias aqui sem contato nenhum. Sim. E por infelicidade, esses 2 sargentos que tentaram fazer alguma coisa acabaram perdendo a vida. No término da greve, nós respondemos 2 inquéritos, 2 IP. E esses inquéritos aí era para apurar a responsabilidade de quem comandou a greve, o porquê do deslocamento, enfim, tudo aquilo que eles já sabiam, eles queriam saber. O devolver, na nossa época, era 70% de condição física e 30% era material para resolver o problema. Então tinha a escola de bombeiro, tinha eram 6 meses tinha educação física, tinha ordem unida, legislação, tinha tudo o que precisava um soldado de hoje, só não apurado com o fato de hoje. E tinha o pessoal que era especialista e o pessoal que ia fazer a escola de combatente. Eu fiz a escola de combatente, sargento combatente, fiz no CFA em 65. E de lá para cá, então, houve toda essa transformação sempre para melhor. A cacheagem imperava. Minha situação era diferente. O quadro de especialista era concurso. Então a gente concorria para determinado número de vagas. Né? Especialista, está falando de especialista em busca e salvamento. Busca e salvamento. Né? Então, abriu o concurso, para cabo era aberto extensivo a toda a polícia militar. Então qualquer um podia fazer de outras unidades. Mas já para sargento não, tinha necessariamente que ser cabo especialista. E era uma concorrência terrível, porque eram poucas vagas. Né? Teve concurso que abriu uma vaga. Quando o sargento Cruz foi promovido, tinha uma vaga. Quando eu fui promovido, eram 8 vagas. 8 vagas para 400, 500 cabos. Então era muito concorrido. E era exatamente isso, muito mais a parte física do que a parte operacional de materiais, né? Mas era concorrido. Então era assim, mais voltado para o salvamento. Tanto que quando especialista não havia transferência para outro lugar, tinha que permanecer sempre no quadro de especialista. Até que depois foi extinto, então aí podia se mudar de companhia, de outros batalhões. Hoje o Estado valorizou mais o homem, porque como foi dito, antigamente eram 6 meses de escola, como eu cheguei a fazer, 6 meses de escola. Hoje uma formação de bombeiro, ela leva 1 ano, o Estado investe no homem 1 ano. Então, 50% condicionamento físico, 50% de conhecimento.
Então ele é dividido em duas partes, que seria o específico, uma aula teórica, e o outros 6 meses seria estágio, que ele tem que cumprir o currículo escolar dele. Então, pode ver que o bombeiro de hoje, ele valorizou, não é desmerecendo, hipótese alguma, ele valorizou mais. Hoje, o bombeiro tem que ter 2º grau e cumprir essa carga horária de 1 ano de escola. Nós temos o EAP, que é o antigo ITP. Então, isso é feito... É o estágio. Instrução de tropa pronta. Seria o ITP. E o EAP é o estágio de aperfeiçoamento de praça, que nós fazemos a cada 1 ano, que nós ficamos à disposição da escola em Franco da Rocha, no ESP. Quanto tempo vocês ficam lá? Isso aí nós ficamos aproximadamente 5 dias à disposição da escola. Começar pelo regime de trabalho. 24 para 24, passou a 24 para 48, né? Então, foi uma mudança radical. As viaturas, que eram precárias, eu cheguei a Como cair... era a viatura de salvamento quando você chegou? Tinha cabine dupla? Não tinha? Tinha cabine dupla, mas era acho que era Ford. Era Ford. Mas só vê que era tão deficiente que a maca corria em cima da viatura, embaixo do barco. E quando precisasse usar a maca, tinha que colocar no banco de trás da viatura, atravessada nas janelas. É ali que transportaria a gente ia embaixo, para a vítima e em cima. Porque era E a hora que você saiu, isso já tinha melhorado. Eu caí de uma viatura do área porque ela era amarrada com barbante, com corda. Era precária a situação. E numa curva a porta abriu e eu caí fora da viatura. Eu me lembro ainda, nós íamos pegar um louco que estava numa torre de alta tensão. E eu tinha caído e estava sentindo aquela dor. E mesmo assim, quem estava comandando era o então tenente... Me fugiu o nome agora. Me fugiu o nome. Mas eu tive que subir na torre para pegar esse louco que estava tentando o suicídio e desci com ele mesmo daquele jeito, sentindo dores. Mas eu gostaria de citar, talvez se me permite, senão eu esqueço, de uma ocorrência que ela foi resolvida, mas deixou sequelas. Até hoje, meio incógnito, não sei como. Nós estamos de regresso pela rua 25 de março. E a central pediu a nossa reverência. Onde vocês estão? 25 de março. Tem uma ocorrência aí próximo. Banco Itaú era uma seção de baterias de acumuladores, que era um gerador de energia. E estava ali pegando fogo aquele quarto. Então nós tínhamos que, a ordem era, tinha que entrar e soltar os cabos de bateria que estavam ligados em série. Então tinham várias baterias com uma distância aproximadamente de 1 metro entre uma e outra. Eu entrei ali, muita emanação de gases das próprias baterias. Eu entrei para fazer com o exaustor, para fazer uma ventilação lá dentro. Enquanto um outro colega entrou com a missão de soltar essas baterias, né? E aí foi dito a ele, você tira seu anel, relógio, qualquer coisa de metal, né? E eu me lembro que ele passou por um oficial e falou assim, olha, se acontecer alguma coisa, entrega para minha noiva. E entramos, fizemos esse trabalho. Para encurtar a história, esse rapaz, ele reformou, ele tinha 2 anos de polícia. Ele perdeu toda a sensibilidade, até mesmo para manter relações sexuais, ele não sentia prazer nenhum. Eu fiquei careca. De repente, pode até não ter consequência, mas um outro, que era o sargento Santana,
ficou desequilibrado. Ele pegava pregos assim, punha na cabeça e batia com o martelo. Fez isso várias vezes, né? E o outro sargento, que era o motorista, aposentou também, nunca mais ninguém soube notícia desse pessoal. Nós passamos várias vezes pelas clínicas, fomos fazer na sessão de oncologia, passamos uma outra sessão lá que chamava-se medicina nuclear. Enfim, não foi constatado nada de anormal, mas todos nós tivemos alguma sequela e que até hoje não foi explicado. Em que ano foi isso? Mais ou menos. 70 e qualquer coisa. Acho que era exatamente essa convivência, porque 24 por 24 nós passamos mais tempo do quartel do que em casa, né? Depois saía e ia para o bico. E eu, como fui comandante de guarnição durante muitos anos, né? E fui instrutor também de busca e salvamento, era assim, eu tinha certeza, porque a gente escolhia a guarnição. O sargento escolhia o motorista, o subcomandante e 3, então era composto de 5 elementos. Até que eu tive a iniciativa de eu não vou escolher, reunia na sala e a gente escolhia. Então eu falei, eu não vou escolher ninguém, eu prefiro ser escolhido, porque eu vou escolher alguém que talvez não é? Que a gente não se combina bem, então eu não vou escolher. Quem quiser correr comigo, que se apresente, então vamos correr. Então, eu tinha uma guarnição de 5 homens e eu tinha certeza absoluta que onde eu entrasse, eu tinha 4 homens que estavam na minha retaguarda e que eu podia contar com eles por qualquer situação. Então, eu acho que isso era muito importante, esse espírito de corpo exatamente. A confiança que nós tínhamos. Assim como no cabo aéreo, que tem um aparador que é o base, e tem o volante que faz as evoluções. Nós dois somos volantes, né, de trapézio. Ele era o volante número 1, que melhor que ele não tinha, e eu era o segundo volante. E eu tinha... Então, quando perguntava lá, você não tinha segurança? A segurança estava na mão, a confiança que a gente tinha, né? Porque não tinha rede, não tinha nada, era uma segurança da confiança E essa confiança a gente transmitia para o trabalho também. Praxe de escolher guarnição na época, ele fez uma opção, eu fiz outra. Eu queria um motorista bom de itinerário, eu queria uma pessoa boa de braço, que apartamento na época descia por fora, pela corda. Eu queria um que mergulhasse bem e uma pessoa que fosse boa para descer em poço. Esses seriam os requisitos para uma guarnição ser praticamente completa. E tinha o 5º homem, que ele era o mais recruta, que fazia a rodízia em todas as guarnições para aprender como dava o desempenho do serviço. Então, a guarnição era classificada nesse sentido. Como nós concorremos em escala de 24 horas por 48 de folga, então seria as 24 horas de serviço, o serviço bombeiro tem e deve confiar no outro, porque devido à circunstância do risco do nosso serviço, nós dependemos muito da segurança do nosso companheiro. Então isso daí que traz a convivência do espírito, da camaradagem e da confiança. Então é o fator primordial do nosso serviço, é um confiar no outro. Vou falar de uma ocorrência que marcou muito. Era uma véspera de Natal, estávamos de serviço e corremos com uma pessoa com vida em poço. Era um garoto de 2 anos de idade, chamava-se Alex. Ele havia saído com as crianças, com os coleguinhas durante o dia e passou a noite fora de casa. E os pais, preocupados, não sabiam onde estava esse garoto, e até que descobriram já no dia seguinte esse garoto no fundo do poço. Então nós corremos para lá. E eu desci para pegar esse garoto,
e ele estava sentado em cima de um pneu. Era um pneu que estava soterrado pela metade, então havia aquele arco, né? O arco pela metade. E esse poço tinha aproximadamente uns 8, 10 metros de profundidade. E ele caiu exatamente sentado, a cavalinho, em cima desse pneu. E ali ele passou a noite ali. E tinha um poço abandonado, tinha bicho, tinha barata, tinha rato, tinha pau, tinha pedra, tinha tudo que era um monte de coisa. E ele estava ali. E eu cheguei e perguntei para ele, está sentindo alguma dor? Está doendo aqui? Está doendo ali? Não, dói aqui, não tinha dor nenhuma. Ele estava tudo cheio de terra e tal. Aí peguei ele no braço, e o pessoal me puxaram, fomos para o pronto-socorro do Hospital Santa Marcelina, Zona Leste. Aí o médico falou, vamos passar ele para a radiografia, vamos tirar a radiografia, mas dá um banho nesse garoto. Aí levei ele no banheiro, pus ele em cima da pia, que era um garotinho de 2 anos, e dei um banho nele, e aí foi tirar a radiografia. Não tinha um arranhão sequer. Mão de Deus mesmo, né? E era Natal, né? Véspera de Natal. O bombeiro, tanto o antigo como o moderno, o espírito é um só, é se aprimorar para boa execução da função. Então, considerando o bombeiro como um jogo de futebol, então dizem que o bombeiro é um time de heróis anônimos que, vestindo a camiseta da coragem, ele consegue a vitória do bem alheio. Uma ocorrência Pois não. pitoresca, pessoal. Era um garoto que estava brincando numa marquise de uma casa, brincando com a bola e tal. E tinha no canto da marquise tinha um ralo. Esse ralo estava sem tampa. E o garotinho foi lá brincando e enfiou o pé nesse ralo. E estava preso. Não conseguia tirar, a mãe não conseguia tirar o pé. Aí chamou o bombeiro. Então quando nós chegamos lá, estava lá o garoto. Então veio a ideia, o que vamos fazer? Vamos quebrar com ponteira, quebrar ao lado e tal. Aí e o garoto chorava, estava incomodando aquela posição. Aí eu falei para a mãe, a senhora tem uma faca aí? Aí ela se assustou, mas começou a chorar, achou que eu ia cortar o pé do garoto. Eu, não vou cortar o pé do garoto. Já tem uma faca larga de preferência. Porque a minha ideia era colocar a faca atrás, né? Aí ela trouxe a faca e disse, tem manteiga atrás também. Então, encebei tudo ali com manteiga e tal, coloquei a faca, porque quando ele tirava o tênis segurava, não conseguia sair. E com a faca ele saiu. Então foi uma coisa interessante. Eu achei que você ia dar trote na mãe do moleque, coitado. Posso contar até mais uma outra, professor. Então conta. Nós somos, era uma senhora que pesava mais de 200 quilos. Ela foi atravessar da sala para o quarto e pisou num tapetezinho, tapete de chão, o tapete estava solto, ela caiu. Caiu e não conseguia levantar. Aí nós fomos com a guarnição para levantar essa senhora. Mas se o senhor pegar em 5 homens, pegar 200 quilos, o senhor levanta, fácil. Mas uma pessoa não, porque aonde a gente pegava ela gemia, doía, e ela já estava dolorida. E foi difícil, a gente queria levar para o quarto. Aí colocamos um cobertor no chão, botamos ela em cima e fomos empurrando, deitada mesmo. Aí, quando chegou na porta, não passava. Não passava. Nem de lado não passava. Então a gente começava a apertar tudo para ir empurrando. Aí passamos. Aí pusemos a cama em pé, encostamos, aí jogamos ela em cima. Foi uma coisa interessante, só que depois no outro dia ficou triste, porque ela acabou morrendo. Não sei se das dores, né? Faleceu. Uma coisa também. E aí nós havíamos pensado em colocar o aparelho de poço para colocar ela em pé, mas não dava. As guarnições do nosso tempo não tinha um protocolo. Era diferente. Tinha que inventar na hora, né? Cada comandante de guarnição de salvamento tinha um procedimento. Podia fazer um serviço com 2 opções. Aconteceu comigo.
nós corremos num apartamento para abrir uma porta de um banheiro e o proprietário não queria que quebrasse a porta. E o filho dele estava chorando lá dentro. E queria que abrisse, e eu que era o mais mirrado, eu tentei passar no vitrô, não consegui. Então aí me veio a ideia, bom, quem está comandando isso aqui? Como é que nós vamos resolver isso? Você tem que tirar o garoto de lá. Ele chorando e não é para quebrar a porta. Aí me deu a ideia, eu desci lá embaixo no térreo e fiquei observando. Estava um frio, vinha vindo um rapazinho lá, mais magrinho. E eu falei, vem cá, rapaz, você vai fazer um serviço para nós. E ele subiu, eu falei, vê se você passa nesse vitrô. E ele passou, abriu o apartamento, nós agradecemos e falamos, aonde você mora? Eu vou para tal lugar, nós levamos na casa dele. Isso foi ideia de comandante de guarnição. Ah, muito bacana, um belo exemplo de criatividade para achar solução. Não era para quebrar a porta? Coronel, com a permissão, eu acho que quem tem que agradecer somos nós, que jamais, acredito que jamais juntaram 3 gerações no bombeiro para poder fazer essa entrevista. Então eu gostaria de agradecer ao senhor, agradecer ao comando do bombeiro, agradecer ao comando do primeiro grupamento do bombeiro, que me deu a oportunidade de estar aqui. E a iniciativa. De poder estar aqui, nós 3 juntos, de poder fazer esse bate-papo formal.